dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário que vocês estão assistindo, mas já falo isso de uma vez. E como vocês viram no título, eu e minha co-host aqui, Andressa, vimos o filme Thunderbolts. Ela viu no cinema, eu vi em outros meios. É isso aí. E Andressa, mais uma vez seja bem-vinda novamente aqui no canal Nerd Ruivo. E hoje a gente vai falar sobre o que achamos do filme Thunderbolts. Você já falou em em dois canais diferentes, né? O que você achou sobre o filme. Mas hoje você vai dar a sua opinião aqui também para dizer, para reforçar, né? Se você encontrou mais se você tem mais alguma coisa a mais a contar, né? Que você lembra e tal, porque agora tá processou mais ainda, só autocrítica, né? Oi, João, boa noite para ti. Bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso público, né? Então, eu só fui convidada no canal Ouvi Dizer para falar de Ah, não, Thunderbolts. foi só não ouvir dizer, né? É, Eu pensei que os você tava meninos acho que no não Matheus. queriam. Não, não, os meninos não me queriam babando o ovo do Bucky Barnes lá. Só você que me aguentou, Ju. Não, Mas tá eu fresco na entendo minha que você. memória. Não, eu Hum. entendo, eu entendo. Eu entendo que você é babaú dele. Eu tive na cabine do tempo semana passada, mas foi para falar de séries dos anos 2000, É né? verdade, verdade. Eu lembrei agora. É, Foi na série. e É daí, que em eu confundi. seguida, eu fui pro Ouvi Dizer para falar de Thunderbolts. Fui no cinema, sim, no dia da estreia, tava o ingresso comprado e tudo. Imagina que eu ia perder isso. Por nada nessa vida eu Não, ia perder isso. imagina, né? Ah, quer ver a casca grande lá no telão mesmo. Você tinha que falar isso mesmo, né, João? E pior que agora eu não tenho defesa mais, né, gente? Porque eu não sei que raio de ideia que o Sebastian Stan teve de passar máquina zero no cabelo, gente. Só se for para algum papel novo que ele vai fazer, porque, pelo amor de Deus, o cara tem um Ah, cabelo maravilhoso. Por que que ele fez aquilo com ele mesmo? verdade. Na propaganda ele ficava careca. Nossa, não ficou bom para ele, gente. Sério mesmo, não ficou bom para ele. Eu vi algumas pessoas elogiando, mas eu particularmente odiei. Eu não achei que ficou bom para ele, não. Ele tem um cabelo lindo, para que fazer aquilo? Aí será que vai ser o novo professor Xavier? Ah, não, pelo que eu andei vendo, Brincadeira. não vou nem falar. É, não, poderia, tá? Mas pelo que eu andei vendo, ele vai fazer o papel de um gay. Ele vai ter um casal, né? Vai ser parte de um casal gay. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Precisava desse meme. Mas é verdade, o teu meme de impressionado é como eu fico. Fiquei desse jeito quando eu li. Ele vai fazer um papel, mas eu não sei se tem a ver né, esse corte de cabelo, sabe? Essa máquina zero que ele passou, eu não sei se é pra isso. Eu quero acreditar que seja pra isso. Porque se ele cortou o cabelo lindo dele pra ficar desse jeito, muito mau gosto. É, com certeza. Mas, Andressa, vamos direto agora. Vamos falar sobre Thunderbolts. Ou melhor, Vamos lá. no final a gente vai falar o que eles vão se tornar. No próximo vídeo, vamos falar sobre o que eles vão É, se o que tornar. vem Mas depois deixa. do asterisco, né? O que vem após o Isso, asterisco. isso. E como vocês viram no título, vocês vão entender. Vão entender no próximo vídeo o que é esse asterisco. E agora vamos falar sobre o filme. Andressa, na sua opinião, sem spoiler, o que você achou do roteiro? O que você achou do filme em si, do roteiro em si? Então, vamos falar sobre expectativas também, né? Porque, Isso. como sempre, eu tomo todos os spoilers possíveis, porque eu procuro no Reddit, gente. Eu ouço, né, podcasts, eu procuro informações em sites, em blogs. Eu dou uma pesquisadinha nos canais do YouTube que fazem resenhas, né? E Uhum. as especulações, né, pros, pros filmes, para séries em geral. Eu sempre busco informações prévias, né? Até porque eu gosto de postar nas comunidades aqui do canal do Nerd Ruivo, onde eu sou co-host, sou editora, e no Dropcast, onde eu sou moderadora.
Então eu sempre tenho informações de bastidores, curiosidades, fofocas. Eu procuro os vazamentos, né? Principalmente os vazamentos. Então, nada me surpreendeu muito, tá, João? Era mais ou menos o que eu já sabia, né? Uhum. O plot do Buck tinha sido mudado mesmo para ele caçar, né, esses ex-vilões aí, para compor essa equipe que iam compor depois, perdão, essa equipe dos Thunderbolts. Uhum. Ele realmente era um deputado, já sabia desse vazamento. Eu sabia que a Helena seria líder da equipe, mesmo a contragosto. Ela ia assumir o papel de protagonista, né? Mas que ia rolar de uma forma natural. O protagonismo dela veio mesmo de uma forma natural. Eles são desajustados, eles não se encaixam em lugar nenhum. E ela ia ter meio que liderar no escuro, porque isso ia acabar caindo, né, no colo dela. Ela não buscou isso caiu no colo dela. Tomar iniciativa, liderá-los, né, de alguma forma. A gente acabou vendo também que eles todos têm, além dos dramas pessoais, eles têm uma dificuldade nessa fase da vida de autoaceitação, né? Porque Uhum. todos eles têm um passado ruim, eles não sabem como lidar com isso. O único ali que já passou por esses estágios todos, já está numa situação, digamos, não confortável, mas que consegue se aceitar, que consegue olhar para frente, que está tentando melhorar, que está tentando acertar a sua vida, é o Buck, né? Até terapia o Buck Uhum. fez na série do Falcão e do Soldado Invernal, né? É Então, verdade. naturalmente, ele deveria liderar essa equipe. Mas não, é a Helena quem lidera. É ela quem dá as coordenadas, é ela quem meio que no improviso acerta os pontos que junta eles, né, num só. E ela assume no lado sentimental dela, pela identificação que ela teve com o Bob, ela assume até os Hum. cuidados com ele, de que forma lidar com ele. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, né? Meio Ela que o entende o papel Bob. dela, meio que o IKD, o papel dela parece igualzinho a sua Score no Quarteto Fantástico nos quadrinhos. Meio que É, se torna mãezona isso. de todo mundo. Tipo isso, mesmo sendo tão jovem, né? Tão novinha, porque a maioria dos caras Uhum. ali, todos são mais velhos que ela, né? O pai dela acaba sendo liderado por ela, o pai adotivo, né? O Guardião Vermelho. Essa relação dos dois é bem explorada, né? Bem Ela melhor é bem explorada nesse filme. contada, sim. Ela é aprofundada e a gente vê que o Uhum. Guardião Vermelho tá muito seguro de si, tá muito bem onde ele está, isolado. Porque ele tá vivendo aquela fase de luto, de ter vivido os dias de glória, não ser chamado para mais nada, né? Ele também é um super soldado aposentado, digamos assim, né? À força. Mas ele tá muito confortável onde ele está, sem dar nenhum tipo de assistência, inclusive, para ela. Ela sofre muito pela ausência do pai. A gente vê isso claramente, né? Ela é emocionalmente dependente do Guardião Vermelho. Ela realmente tem ele como pai. E o que ela busca nele, ele nunca oferece para ela, que é um apoio paternal, né? Isso. E depois ela acaba liderada por ele, né? O agente americano, né? A gente vê que ele continua babaca no começo. Depois a gente descobre que ele só se faz de brincadeira de casinha, finge que é bem casado, que vive bem com a esposa e o filho, e na verdade ele está É, largado, né? Ela o exato. abandonou. A fantasma é pouco explorada nesse filme, nós já vimos o background dela em Homem-Formiga e a Vespa, a gente conhece o drama dela lá, ela sofre pra caramba, inclusive dores físicas, né, por essa condição rara que ela enfrenta, né, É que é por de causa se do. desmaterializar, né. É por causa da experiência, né, que aconteceu com ela, do acidente e tal. Isso. Só que Mas ela não assim, é muito explorada, né, João, nesse é, filme. Ela é bem mas eu pouco acho explorada. que é que como ela já foi explorada em um outro filme, né, como ela, a gente já Uhum. sabe a origem dela, sabe quem ela é, por que que ela tem essa condição, os motivos dela ser vilã.
Eu acho assim que mesmo ela não sendo explorada, eu acho que as cenas de ação que ela aparece compensaram. Porque Concordo. ela tem várias cenas, a Fantasma, eu deixei o John Walker, que a gente tá falando dele aqui agora, né? Mas eu vou deixar a Uhum. Fantasma também. É, eu acho que a personagem Fantasma foi legal pelo estilo dela, o estilo de luta. Compensou, sim. Porque nisso. Não, porque compensou tudo, né? Eu sei que ela não foi uma personagem apagada, a Fantasma, ao contrário. Ela tava bem Uhum. legal, bem interessante. Eu gostei do uniforme dela. Por mais que ela seja a única que não foi explorada, que não teve tantos diálogos assim, mas ela teve bastante diálogo na equipe, ajudou em vários momentos. Que ela é uma mercenária que foi contratada para fazer o que a Valentina Allegra queria, né? Então Foi a ela única que cumpriu a tava lá missão para até o casa. final, inclusive, né? Foi, Porque o filme foi. começa dessa forma, né? A Valentina deu uma missão secreta para cada um deles, que no fundo era Uhum. que eles se destruíssem entre si, porque eles sabiam dos segredos dela, que a incriminariam É, perante o governo, né? isso, E ela, a fantasma, é justamente a isso. única que cumpre a missão, que é E matar a ela, treinadora. isso. Na verdade, ela queria queima de arquivo, né? Queria que todo mundo se matasse como queima de arquivo, Exatamente. para não Exatamente. ter nada que culpar ela. E o legal é o que ela fez no final, né? A Valentina meio que manipulou todo mundo, usou todo mundo para os planos dela. Assim, ó, não vai dar certo desse jeito, É. que vamos fazer de outra forma. O universo conspira a favor dela, né? Ela consegue Parece. lidar muito bem com o que cai no colo dela também, né? Ela aproveita, como diz o Matheus, todas as oportunidades que a vida traz, tudo que ela pode, ela aproveita e Sim. dá as coisas dão certo pra ela, por incrível que pareça, né? Ela manda eles todos se matarem, a única que cumpre a missão é a fantasma, matando já a treinadora nos primeiros, sei lá, 5, 10 minutos do filme, a gente já não tem mais Nossa, ela, né? cara. É um O que é absurdo a assim, mas é personagem realmente. que. Isso. Ah, E eu queria falar um pouquinho só da treinadora. Pode falar. Treinadora. Vou deixar a foto dela aqui para vocês verem. E foi a personagem que apareceu. Deixa eu só colocar a foto dela aqui rapidinho. Tranquilo. Eu gostei do uniforme. O uniforme é bonito. É bonito, sim. Todos os uniformes são. Realmente mostrou que o uniforme era mesmo uma mulher, mesmo com aquele traço totalmente feminino, né? No uniforme. Só que uma coisa que eu achei totalmente estranho, Andressa, Hum. mostrou a personagem, como é que fala? Mostrou a personagem na capa do filme, em vários momentos, mostrou ela em um trailer ou outro, para que no final ela aparece só 5 minutos do filme e é morta de uma maneira tão boba, porque a personagem nos quadrinhos é um personagem, né, que é um homem nos quadrinhos, e é um cara tão fogão, um grande vilão que já deu trabalho para tantos, se torna uma mera personagem que só serve como bucha de canhão. Eu achei tão Aham. decepcionante essa personagem e tão desperdiçada que eu espero que mais pra frente eles façam uma outra coisa, falando que na verdade o verdadeiro treinador era outra pessoa, né? Pode. Pode ser que seja esse o objetivo, Isso, sim, João. que ele era o chefe dela, que ele que treinava ela, era tipo o mestre, e ela acabou usando o nome treinador e tal. Eu espero que tenha outro personagem que é o treinador, verdadeiro treinador. Que essa aí foi uma personagem desperdiçada demais. E olha que é um personagem incrível, com bom potencial. Mas eu quero lançar um meme aqui, Então. Andressa. Eu me senti esse meme quando apareceu a treinadora na capa do filme. Extra, 13 pessoas enganadas. Exatamente. Então, né, João? Ela já teve seu background também no filme da Viúva Negra, né? Da Natasha Romanoff. Sim, Ahn, a fantasma cumpriu a missão, mas sim. como os arquivos não se queimaram, como você mesmo colocou, né? Era para ser uma queima de arquivo, então vamos torrar os arquivos. Essa foi a ideia da Valentina, né? Que não deu certo. Uhum. Eles se uniram, deram um jeito de escapar
O Bob aparece nesse meio tempo ali, é resgatado pela Helena, que o abraça automaticamente, começa a protegê-lo, cuidar dele. Sim. Eles escapam, a Valentina descobre, enquanto isso ela vai até lá, né, para tentar exterminar o que sobrou deles. Nesse meio tempo, o Buck tá no Congresso, ouvindo todo o discurso da Valentina, e ele também estuda uma maneira de derrubá-la, né? Ele vai atrás desses anti-heróis, né? Desses até então vilões, alguns deles, né? Para prendê-los e forçá-los a depor contra a Valentina. E o que acontece? Nesse meio tempo, o Bob se revela, porque ele foi parte do programa científico dela, que inclusive é pelo que ela responde, o motivo dela estar respondendo, né? Junto ao Congresso americano. É o experimento que deu certo, e ela nem sabe disso, ela nem sabia que esse experimento deu certo. Para ela, todas as cobaias tinham fracassado, né? O Bob é um Esse foi o único voluntário, que né? O Bob sobreviveu, né? Reynolds. Exatamente. E se torna o quê? O sentinela, o centro, o Superman da Marvel. Como diz você, Ele é o superior Superman até da ao Marvel. próprio Superman, né? Não, ele é superior, sabe por quê? Eu vou dar uma lista aqui, vou mostrar a lista de superpoderes dele, caso quem É não isso viu, aí. caso os que não viram o vídeo. Sentinela, eu achei que ele foi bem representado, né, como o Bob, porque queira ou não, a personalidade de Bob é um cara inocente, ao mesmo tempo bobo e legal. E tem a outra personalidade, que é o Sentinela, que é um cara super gente boa demais, que inspira confiança, inspira bondade em todo mundo, que é uma alma boa, uma alma bondosa. Só que ele também ele luta sem dó, né? Ele é um cara que luta sem dó mesmo contra os vilões, para matar os vilões. Ele fala assim que vilão bom para ele é vilão morto. Então ele Eita. é aquele super-herói que é bondoso demais, mas que também é super justo. Que se é um vilão criminoso, um vilão que não pode ficar vivo, ele não vai deixar vivo. Só que tem uma contraparte, né? Que é o Sim, Void, que é sim. o Vácuo, O que vazio, o é vácuo. isso, que é ele mesmo em uma outra personalidade que se materializa para poder lutar contra ele, para poder rivalizar contra ele, porque não tem vilão. Um personagem como Sim, esse não tem vilão. Então, para um vilão, para ele é ele mesmo. E ele sempre luta contra esse exatamente. lado dele. Ele tá sempre lutando contra esse lado. Às vezes, tem dia que esse lado ganha, quando ele perde o controle. Aham, Mas tem dia que esse lado perde. Mas eu vou mostrar aqui para aham. você, Andressa, a lista de Uhum. poderes que o Sentinela nos quadrinhos. Ele tem o poder de 1 milhão de sóis explodindo nele. E ele tem como poder absorção e manipulação de energia. Que nem o Dragon Ball, sabe? Que eles manipulam energia. Só para Sim. você entender a situação. Ele tem a super força, super velocidade, fator de cura acelerado, invisibilidade, intangibilidade, mudança de forma corporal, sentidos avançados, o voo, geração de campos de força, teletransporte, telepatia, visão de calor, imortalidade e também tem o poder de fazer as pessoas com o toque da viga, que quando a pessoa está morta e ele está chorando por ela, ele consegue tocar nela e fazer ela reviver novamente. Ou seja, é um apelão da mais É alta apelão classe. demais. Acho que até ele vence o Goku no modo instinto superior. Ah, com certeza, gente, com todo esse poder aí, totalmente invulnerável, inatingível, inabalável. É ele contra ele mesmo e só, e olha lá. E pelo que você contou, né, para mim, a única forma do Hulk vencê-lo, entre aspas, seria ele se entregando para perder. Porque nem o Hulk poderia detê-lo. E se eu falar para você que nos quadrinhos do Hulk contra o mundo, o Hulk, ele foi o único capaz de conseguir deter o Hulk, mas o Hulk, com sua força bruta, conseguiu fazer ele se transformar de volta no Bob. Com sua Que força bruta legal, e né? tanto ódio que o Hulk tava, tanto ódio que ele tava, ele conseguiu fazer o Bob, o Sentinela voltar na forma do Bob
Só que o Sentinela também fez ele voltar na forma do Banner, de tanto apanhar. Aham, Ou entendi. seja, os dois perderam. Os dois perderam a Aham. luta. Mas ele voltou a se transformar no Banner depois de vários anos sem se transformar. Eita, legal, Uma hora eu conto essa história. Uma hora eu vou contar essa legal. história E esse do Guerra visual Mundial aí, Hulk. João? Ah, eu quero ouvir Ah, mesmo. E esse visual aí, João? Fala a sua visão do cara, Sentry. igualzinho dos quadrinhos. É igualzinho, é idêntico o personagem. A aparência dele. Legal que Aham. ele. Que além disso, ele tem a aparência do Sentinela. Que, ó, o Sentinela. Uma coisa que eu não gostei, Andressa, que eu vou falar a verdade. Hum, Que eu vi o filme certinho. Uma coisa que eu não gostei é ele ser o vilão principal do filme. tá. Tipo, eu sei que a Valentina Allegra era a vilã, mas ela foi mais uma Nick Fury que juntou esses É, personagens da maneira que ela fez isso para não poder se tornar para poder não ser processado por ninguém, não sofrer um impeachment, né? Mas eu acho que não deve ser impeachment, deve ser outra coisa que a tradução traduziu errado. provavelmente foi erro de tradução. Porque toda hora ficou falando impeachment. Eu falei assim, impeachment é uma secretária, pô. Ela não Ah, é gente, governadora. né? Ela não é o Buck, que tá lá Então, como governador lá. então. Eu só Assim, queria um cabelão loiro comprido, João. Eu acho que faltou ah, aí, tá? é comprido, faltou que é comprido mesmo. Mas enfim, eu achei o uniforme legal. Eu achei que devia ter um vilão principal para eles que querem, para ter Tá. o ápice da luta. Tipo, qual Uhum. seria o vilão principal? Meu, qualquer um que fizesse ele perder o controle. E ser o Aham. Void, se tornar o Void, matar esse super vilão. E aí sim que quem é aquela. Aí sim poderia ter aquela cena final, onde a Helena abraça ele e fala que estamos aqui, somos sua família, vamos te acolher. Essa poderia ser a cena, não o ápice. Não o ápice da luta de herói Entendi. contra o vilão. Eu acho que essa poderia ser a cena final. E o vilão principal poderia ter morrido nas mãos dele nas mãos do Void. E esse revelando contra o Void. E aí tem aquela luta entre eles, sabe? Eles Aham. lutarem um contra o outro. Porque eu achei tão forçado a parte do Sentinela lutar contra os heróis. Porque ele já falou que ele não queria. E não havia motivo. Então por que ele lutou? E nenhum deles poderia contra ele, né, João? Ele só Não. demonstrou para eles, né, para os heróis ali, o quanto eles são insignificantes, não representavam nenhuma ameaça para ele, né? A Uhum, Valentina mantendo ele no cabresto ali com uma maquinazinha, né, um botãozinho de reiniciar, de apagar, né, covarde, uhum. porque ela o recrutou daí, depois que descobriu que era uma experiência que deu certo, né, quando Sim, os soldados dela o atacam e aquele monte de bala craveja o corpo dele, não faz nada, nem entra, né? Só fura a roupa dele. Ele se sacrificou para que os demais, né, Thunderbolts fugissem, né? Ele tem um bom sim, coração. Ele só era uma pessoa desajustada, sim, depressiva, sim, estava sofrendo de um vazio profundo. Nisso ele e a Helena se identificam, porque a Helena está vivendo uma fase assim depressiva, é, de se anular, de desespero. Nisso ela se identifica uhum, com, né, sim. com o Bob. O Ela Sentinela. entende ele como ele tá realmente, né, por dentro, porque ela tá sentindo mesmo, ela tá passando pelo mesmo. Então essa Sim, identificação deles que eu até comentei, né, no ouvi dizer ali na live, eu e o Rubens até a gente percebeu que há uma fé entre eles. Pode ser que haja um sim. desenvolvimento de um relacionamento amoroso no futuro. A Pri já mostrou de uma outra forma, ela viu algo fraternal entre eles. Então, assim, ficou meio dúbio, tá? Eu já acho que eles podem ter um envolvimento amoroso no futuro. Porque Eu tinha também vazado, acho. João. Hum, Você viu também assim? eu Então, também você já é a acho. terceira pessoa que eu converso que vê dessa forma. Porque tinham Eu, vazamentos que davam uhum, conta de que a Helena e o Buck iam ter envolvimento amoroso. Mas eu não vi nada entre eles nesse filme. Só se isso for desenvolvido mais lá pra frente, talvez em Doomsday, porque em Thunderbolts a gente não viu isso, tá? Aí eu vejo uma identificação, uma proximidade, uma fé entre ela e o Sentinela, entre o Robert, né, Reynolds. Sei lá, né? E eu acho legal também,
se for para rolar isso, há uma construção. Já houve uma proximidade, já houve uma identificação entre eles. A Uhum. gente gostou da forma como os dois têm química, eles têm. Seja para ser melhores amigos, né? Tipo como era, de repente, a Natasha e o Gavião Arqueiro, né? Nesse Uhum. patamar assim. Mas se for para ser um relacionamento como era a Wanda e o Visão, eu vejo da mesma forma. Para mim, Também. funciona das duas formas, tá? É Então, a gente porque, já tá queira ou já nessa parte não, do filme, né? é porque, queira ou não, eles podem levar um tempo para desenvolver, mas eu acho Sim. que precisa de muito mais para desenvolver, não ir direto no Vingadores Ah, Doomsday. sim, sim. Houve um pontapé inicial, né? E para desenvolvimento precisava de mais alguns filmes, né? Hum, Inclusive, João, eu não sei, né, o que você pensa, mas aquela luta deles ali na frente da Valentina, a forma como ele arranca o braço do Buck, humilha ele, joga o braço fora, é, tipo assim, né, da forma como ele dá a impressão que ele dá um peteleco no mosquito em cada um deles. isso. Não faz nada neles, né? É muito legal pra gente ver como eles não podem contra ele. A única forma de entre aspas, vencê-lo seria realmente a nível mental, né? Mais Sim. pra frente a gente vai ver que eles, né, eles entram na mente dele, porque Uhum. quando ele toca nas pessoas, ele faz as pessoas reviverem os seus momentos de trauma, as suas dores mais profundas, né? E esse filme fala Nossa, muito sobre dores, depressão, essa sobre parte, autoaceitação. Pode falar. essa parte me lembrei Gavanga fazendo lavagem cerebral nos Vingadores. Tá? Né, E gente? essa forma foi muito melhor desenvolvido. Foi muito Foi bem muito desenvolvido mesmo. melhor. O Bob é um bom personagem cativante, não é, João? Ele Claro que é. realmente foi muito bem apresentado na Marvel. Eu gostei demais do personagem dele. Gostei, né, do Louis Pullman. Ele é filho do Bill Pullman, né? Uhum. Ele nos cativou. Esse personagem dele fez a gente se apaixonar, porque ele era o único que não tinha sido apresentado até então. Todos os outros nós Isso é verdade. conhecíamos, né? A gente não dava muita bola para a maioria deles? Não, fato. Mas nós os conhecíamos de outras produções. Mas o Bob, ele já nos cativa logo de cara. Ele nos é apresentado, nós nos identificamos com ele nas suas dores, nas suas dificuldades, nas suas Uhum. limitações. E ao mesmo tempo, quando ele se torna um ser super poderoso, a gente admira ele. Porque a gente se Sim, afeiçoou ao Bob, né? A gente sim. até consegue entender quando ele é tomado, né, pelo vazio ali. Mais pra frente no filme a É, gente que ele vê que acaba se ele tornando o começa Void, né? a eliminar as pessoas, né? Mais pra frente a gente vê que ele manda as pessoas pro vazio, Aqui. né? Aquela Aqui. alusão ali é a bomba de Hiroshima e Nagasaki, sabia, João? Eu não sabia disso, Essa não. parte aí. Quando fica aquelas sombras no chão, sabe? Foi para representar Ah, as pessoas em Hiroshima e Nagasaki. É uma caramba. alusão. Eles Pesado, pensaram né? bem. Vamos falar a verdade, eles pensaram bem, foram bem pesados. Eu achei que esse filme foi muito bem representado. Eu achei que foi muito bom esse filme. Foi algo Uhum. que tanta coisa apresentou, mas assim, a gente falou de tanta coisa boa. Vamos ver se a gente consegue falar de alguma coisa ruim. Eu gostei do vilão Void. A gente já falou, eu já Aham. falei aqui que poderia ter sido diferente, né? Podia ter Aham. tido um vilão final para poder ter trazer o Void matar ele e assim eles conseguirem trazer o Sentinela de volta ao normal, tal. Mas enfim, não foi ruim, não foi ruim, foi bom. Seria um pouco melhor, poderia. Mas o que foi apresentado no filme em si foi bom. Teve começo, Até as meio, piadas, fim. João. Você não Né? concorda que as piadas estão sob medida, que os trailers nos enganaram? Parecia que ia ser muito mais piadista, e isso nos deixou até Pois preocupado. é, Lembra quando a gente fez aquela vez a live com o Matheus no Drop e o Samuel? Quando a gente viu o eu trailer lembro. juntos? Eu Não lembro, parecia que ia lembro ser super disso. cheio de piada e ia ser uma galhofa só? Não, as Nossa, piadas estão sob medida, né? Tá bem, bem dosado. bem encaixado. Tipo, não existe tanta piada. Não existe tanto Né? alívio cômico. É um filme bem sério mesmo. Ah, o que é de momento de piada, a gente pega naquele momento e fala assim, ah, legal, beleza. Gostei da piada. Agora vamos prosseguir com o filme? Não, foi tudo normal, tudo orgânico. Isso que a Marvel devia ter feito. Tudo de forma Sim, orgânica.
Sim. Agora tem mesmo Demolidor que a gente achou que poderia ter sido bom, É, foi né? forçado, foi uma concha de retalhos. E não, esse filme não. Esse filme que todo mundo achou que seria ruim, minha expectativa foi que seria um filme ruim, que seria um Esquadrão Suicida 2.0, pela forma que foi apresentado nos trailers. Mas não, me surpreendeu. Eu assisti, Sim. gostei, achei legal. Todos os personagens estavam bons. Eu fiquei até sentido mesmo pela treinadora ficar só 5 minutos no filme e quer morrer daquele jeito. Não gostei, Aham. tá? Mas eu achei que Tá. ela mereceu, porque é uma personagem Aham. insuportável. Então, mas enfim, o único personagem que eu acho chato é o Alexei, que é o pai Guardião da Vermelho. Guardião Vermelho, que é um Pai da personagem Helena. chato de dar raiva mesmo. Nesse filme eu gostei dele, João. Eu achei que ele tava mais contido nas piadocas, sabe? Ah, eu É, achei que eu ficava um pouco gostei. mais contigo, mas mesmo assim eu ainda acho esse Você personagem não chato. Mas gosta, sabe né? qual foi a raiva? Mas sabe Hum, por quê? A minha teoria é hum. que a raiva que a gente teve do Guardião Vermelho foi por causa de What If. Ah, tá. O Samuel falou a mesma coisa na live deles lá, Porque em semana de What If, segunda-feira passada. isso, porque em What If a gente viu um personagem chato pra caramba. Insuportável Uhum, de assistir ele em cena. Aí depois a gente vê a versão live action dele. É um cara chato, mas nem tanto assim. Não é tão chato aham, assim. Eu não gosto muito desse personagem. De verdade, já falei aqui agora. Mas ele não é tão insuportável quanto é em o Arif. Aquele tá aham. suportável. Entendi. Eu Mas. não tenho problema com Hum, ele. Nesse filme eu achei que ele foi até meio que consertado, João. Eu gostei até dele, uhum, sabe? Gostei. Eu não tenho queixas pra fazer do filme, não tenho críticas, tá? É assim, é que eu fui. Eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer, tá? 90% dos vazamentos bateram em cima, né? Com o que o uhum. filme nos trouxe. É, foi melhor do que Capitão América 4, né? Admirável Mundo Novo foi, Infinitamente né? melhor. Era pra ter sido o contrário, na verdade, porque o filme do Capitão América deveria ser mais importante, mas Thunderbolts nos entregou muito mais, né? É, fui surpreendida também positivamente porque o filme é bom, né? Mas não é um filme, nossa, meu Deus, mudou a minha vida. Meu Deus, como a Marvel voltou com tudo. Não, né? É um filme nota 7, um filme bom, ok, gostoso de assistir. Ainda considero entre as fases 4 e 5, Guardiões da Galáxia Volume 3 o melhor filme, tá? Concordo. Eles são uma equipe muito mais orgânica. Essa equipe funcionou bem? De forma orgânica também? Sim. Mas ainda tem que provar algumas coisas. Guardiões da Galáxia já se Uhum. prova desde o primeiro filme, tá? Gosto mais do vilão, inclusive, de Guardiões da Galáxia 3, volume 3. Gosto, obviamente, de Spider-Man 3 No Way Home, que abriu essa fase, né? 4 e Ah, 5. mas, São muito sinceramente, melhores. eu acho que esse filme é um pouquinho melhor do que o Homem-Aranha 3. Você acha? Sabe por quê? O Que roteiro plot dele tá bem mais twist! fechado. O roteiro dele é bem mais fechado e bem mais construído. Porque se a gente parar para João. analisar o Homem-Aranha 3, o Ah. roteiro ele tem várias falhas. Aqui não tem tanta falha assim de roteiro, não. Mas você falando isso no filme do Miranha, não acredito. Eu Uhum. ainda considero o Homem-Aranha 3 melhor, e principalmente Deadpool e Wolverine, que é o Deadpool 3, eu considero melhor É do que porque esse no filme. filmes Muito como melhor. Deadpool, é porque filmes como Deadpool 3 teve uma coisa que todo mundo queria. Piada, piada, história sem sentido, várias Ação referências, ação eletrizante. desenfreada, referências, referências e mais referências. Hugh Jackman de volta. Ai, Teve que tudo que a gente maravilha, queria. gente. Sim, verdade. As nossas expectativas foram todas supridas e até superadas, né? Mas é um ótimo filme, Thunderbolts, tá, gente? Vão assistir mesmo no cinema se puderem. Vão Com prestigiar, porque o certeza. filme tá muito bom. No final, eles entram na mente, né, do Bob, né? Primeiro a Helena se joga, né, no vazio. O Alexei fica Sim. desesperado, mas
O Buck, de início, né, diz que é melhor eles não irem atrás, mas depois todos vão atrás. No início, eles estão perdendo. O Bob mostra que ele tá sofrendo, que ele estava isolado numa parte da mente dele, em que ainda assim há um certo silêncio, mas ele ouve os pais dele discutindo. Aí a gente vê como ele é quebrado, esse personagem, como esse cara tava sofrendo desde sempre, por isso que ele acho que apelou pro mundo das drogas, né? E chegou onde ele chegou. E eles, como uma equipe, o abraçam, né? Para apoiá-lo, para que ele pare de bater no vazio, né? Porque o vazio tá conseguindo o que ele quer, que é dominá-lo. Ele estava conseguindo naquele momento, né? Sim. Que o Bob desfere vários socos no vácuo ali no vazio. Sim. Eu não sei como é que chama. É Voight, né? O nome em inglês. Vácuo, é vácuo mesmo o nome dele. Vácuo, né? Ele tá desferindo vários golpes contra o vácuo e ele vai ser absorvido pelo ódio, pela raiva. Ele vai ser tomado pela personalidade do vácuo, né? E aí a Helena consegue se libertar, porque eles estão presos, e daí um a um se libertam e vão lá e abraçam ele. Olha, eu tô aqui com você, ela diz o tempo todo pra ele, né? Pro Bob, eu tô aqui com você, você não tá sozinho. Não escute ele, porque o vácuo o tempo todo diz, você não vai conseguir, você tá sozinho, ninguém te entende, ninguém quer você por perto, ninguém gosta de você, e ela, não escute ele. Isso, é porque a questão do vácuo, na verdade, é dominar ele completamente para poder ter todo o poder, né? E ele tem, né, João? Já imaginou ele? Ele acaba com a humanidade. Não, ele destrói a humanidade, acaba com tudo. Mas enfim, Andressa, a única coisa assim, que eu senti falta, que eu achei que muitos vazamentos iam ter, é o Thunderbolt Ross. Para que razão? Para poder falar porque o nome é Thunderbolts. Não porque, não, é um negócio de escola. Mas isso é um papo para outro vídeo, né, João? Quando eles saem do vácuo, saem daquela prisão da mente, eles conseguem sair. Antes eles tinham lutado como uma equipe também, a gente esqueceu de pontuar, né? Que quando o vácuo começa a absorver, né, o sentinela começa a absorver todos e jogar eles todos no vazio, pessoas que estão correndo e fugindo ali desesperadas e apavoradas, eles se unem como uma equipe. E tem uma cena de ação legal ali, para defender os civis, né? Os Thunderbolts defendem os civis, que é o que eles podem fazer naquele momento, né? Se unir como uma equipe, impedir de que as pessoas sejam mortas, sejam jogadas pro vazio, né? Gente, eu achei muito legal, eles funcionaram muito bem. Foi muito bom. Sem falar que eles se tornaram. Eu acho que a gente vai falar isso em outro vídeo. Vamos deixar no outro vídeo. Então, vamos fazer o Não seguinte, vamos contar. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar a nossa nota para o filme. Já disse que é 7. 7? Já disse que é 7. Tá bom, razoável. Então, mas é um filme razoável, não é um filmaço. É um filme ok, bom, gostoso. É um filme bom. Gostoso de assistir. 7 tá muito bom. Então vou fazer o seguinte. Eu vou dar a nota 7,5. Porque eu gostei pra caramba. Olha, que bom. Pode dar nota até maior se você gostou, João. Não, 7,5 não precisa ir na minha, não. Né? Não, 7,5 tá ótimo. Eu acho que tá ótimo para esse filme. Eu sei que eu falei que parece ser melhor que o Homem-Aranha por causa do roteiro. Eu gostei do roteiro. O roteiro para mim foi melhor. Mas eu acho que é um bom filme para passar na sessão da tarde, né? Um bom filme para a gente assistir de vez em quando. E me surpreendeu. Pronto. É porque me surpreendeu bem. Então, Andressa, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar nessa, considerações finais, e despede-se aí com a galera, que a gente vai lançar um outro vídeo daqui a pouco, né? Que a gente vai lançar um outro vídeo no dia seguinte para falar sobre as cenas pós-créditos de Thunderbolts. É isso aí. É isso aí, a gente não vai contar o finalzinho agora, porque vocês vão voltar no próximo vídeo e vão nos ouvir falando sobre o desfecho desse filme, sobre as 2 cenas pós-créditos. Então voltem aqui com a gente, gente. Curte, comenta, compartilha, para ajudar o canal do Ruivo a crescer, né? Deixa os comentários aí o que vocês acharam do filme, gente, né? A Marvel voltou para vocês com tudo? Responde aí para nós. E um beijo. Obrigada, João. Deixem nos comentários, hein, galera? E é isso aí, meus amigos. Um forte abraço. Valeu. Fui. Tchau, gente. Junto. E é nóis. Agora deixa eu botar aqui o finalzinho, o trailer final. Valeu, galera. Fui. Bye.